Meu nome é Amélia, tenho 32 anos e nunca pensei que diria isso. Meus pais me processaram por comprar minha própria casa. Sim, você leu certo. Depois de anos trabalhando em turnos dobrados como enfermeira e economizando cada centavo, minha recompensa foi uma intimação judicial. Por quê? Porque, aparentemente, minha casa, conquistada com muito esforço, deveria ter ido para minha irmã, Tiffany, que, aos 29 anos, nunca trabalhou por mais de 3 meses. A família que eu pensei que celebraria minha conquista queria que um juiz a tirasse. Antes de eu me aprofundar em como minha própria família me arrastou para o tribunal, me diga de onde você está assistindo e clique em curtir e se inscrever se você já se sentiu traído por alguém que você pensou que sempre estaria ao seu lado. Crescendo em um bairro de classe média em Minneapolis, minha infância não foi extraordinária. Meus pais, Thomas e Diane, tinham empregos estáveis. Meu pai era contador em uma empresa local e minha mãe, professora do ensino fundamental. Não éramos ricos, mas tínhamos o suficiente. O que tínhamos em abundância era o contraste entre mim e minha irmã mais nova, Tiffany. Desde que me lembro, eu era planejadora. No ensino fundamental, eu organizava meus lápis de cor por tom e tinha um caderninho onde anotava as tarefas de casa. Meu cofrinho tinha divisões para gastar, poupar e doar. Enquanto isso, Tiffany agia por instinto e charme. Ela esquecia o dinheiro do almoço e, de alguma forma, acabava com 3 sobremesas de colegas que a adoravam. Quando ela quebrava a janela do nosso vizinho jogando softal, ela se livrava da encrenca com um sorriso e um abraço. A Amélia pensa em tudo, dizia meu pai, geralmente com aprovação, embora às vezes soasse como uma acusação de excesso de reflexão. A Tiffany vive o momento, retrucava minha mãe, com um olhar suave e afetuoso pela espontaneidade da minha irmã. No ensino médio, nossas diferenças se tornaram mais pronunciadas. Entrei para o conselho estudantil, fui voluntária no hospital local e trabalhei nos fins de semana no shopping para economizar para a faculdade. Meu quarto estava cheio de folhetos de faculdade no segundo ano. Tiffany oscilava entre interesses, teatro em um semestre, fotografia no seguinte, e de repente tudo se resumia a design de moda. Seu quarto era uma bagunça artística de projetos inacabados, e seus boletins continham comentários de professores como demonstra grande potencial ao lado de notas preocupantes. Quando ela foi reprovada em 2 matérias no penúltimo ano, meus pais contrataram tutores e passaram horas ajudando-a a estudar. Quando fui aprovada pela Sociedade Nacional de Honra, eles disseram: "Bem, sempre soubemos que você conseguiria", e passaram a discutir a crise mais recente da Tiffany. Não quero parecer amarga. Acredito sinceramente que meus pais nos amavam. Mas, olhando para trás, vejo que eles agiram sob a suposição de que eu sempre ficaria bem, enquanto Tiffany precisava de sua atenção e apoio constantes. A faculdade seguiu o mesmo padrão. Ganhei bolsas parciais, mas ainda precisava de empréstimos, o que aceitei como minha responsabilidade. Escolhi um curso prático de enfermagem, sabendo que a área da saúde oferecia estabilidade. Tiffany frequentou uma escola de arte cara por um semestre antes de abandonar o curso para se encontrar. Depois, tentou uma faculdade comunitária, uma escola de beleza e uma certificação em planejamento de eventos, mas não concluiu nenhuma delas. Ao longo dos meus 20 e poucos anos, trabalhei longas horas no Hospital Geral de Minneapolis. Comecei no departamento de emergência, um trabalho desafiador que exigia raciocínio rápido e resiliência emocional. Muitas noites, eu voltava para casa física e emocionalmente esgotado, por ter segurado a mão de alguém que dava seu último suspiro ou ajudado a salvar uma vida com uma ação rápida. Conquistei promoções por meio do trabalho dedicado, e acabei me tornando enfermeira-chefe aos 28 anos. Durante todos esses anos, morei em um minúsculo apartamento de um quarto com móveis que eu havia comprado de segunda mão. Eu preparava lanches, limitava as compras ao essencial e controlava cada centavo em um aplicativo de orçamento. Meu único luxo foi uma cafeteira que moía grãos frescos porque, depois de turnos de 12 horas, um bom café era medicinal. Enquanto isso, Tiffany morava no porão da casa dos nossos pais sem pagar aluguel, entre suas várias tentativas de carreira e relacionamentos. Ela se empolgava com um novo emprego, vendedora de boutique, recepcionista de salão, assistente de cerimonialista, só para pedir demissão em poucas semanas porque seu chefe não apreciava sua criatividade ou seus colegas eram muito negativos. Meus pais a confortavam, asseguravam que ela era especial demais para empregos comuns e cobriam o seguro do carro, a conta telefônica e o dinheiro para as despesas.
Quando finalmente paguei meus empréstimos estudantis aos 30 anos, me permiti sonhar com a casa própria. Pesquisei bairros, impostos prediais e seguro residencial. Participei de workshops para compradores de imóveis pela primeira vez no centro comunitário. Criei planilhas comparando taxas de hipoteca e custos de fechamento. Depois de quase um ano de busca, encontrei uma modesta casa de 3 quartos, com um pequeno quintal e um bordo na frente. Nada extravagante, apenas uma casa sólida em um bairro seguro, com boas escolas por perto, pensando em uma futura família, talvez. Os antigos donos mantinham-na bem, embora a cozinha precisasse de reformas e os acessórios do banheiro fossem do início dos anos 2000. Mas a casa tinha uma estrutura sólida, piso de madeira sob o carpete e janelas grandes que deixavam entrar a luz da manhã. Quando meu financiamento imobiliário foi aprovado e assinei os papéis, senti uma sensação de realização sem precedentes. Aos 31 anos, eu havia me tornado proprietário de uma casa por conta própria, sem dinheiro da família, sem parceiro para dividir as despesas, apenas eu, meu planejamento cuidadoso e anos de poupança disciplinada. Houve tensões com minha família ao longo dos anos, momentos dolorosos, mas que deixei de lado em nome da harmonia familiar. Como quando meus pais perderam minha formatura de enfermagem porque a Tiffany inaugurou uma exposição de arte no mesmo fim de semana. Você entende, né? Você sempre lida com tudo tão bem, minha mãe dissera ao telefone. Ou as inúmeras reuniões familiares em que o emprego temporário da Tiffany em um café descolado gerava discussões animadas, enquanto minha promoção para enfermeira-chefe recebia um rápido "que bom, querida". Ou a vez em que precisei de uma cirurgia dentária de emergência e pedi $700 emprestados até o dia do pagamento, só para ouvir meu pai me dar um sermão sobre fundos de emergência antes de, relutantemente, assinar o cheque, que paguei na semana seguinte. Naquele mesmo mês, eles deram $3.000 a Tiffany para abrir um negócio de joias artesanais que produziu exatamente 4 colares antes que ela partisse para sua próxima inspiração. Mas famílias são complicadas, e eu disse a mim mesma que meus pais estavam apenas tentando nos encontrar onde cada um de nós era. Eu precisava de menos apoio, então recebia menos. Parecia lógico, embora não totalmente justo. E, apesar de tudo, eu os amava. Queria que se orgulhassem de mim quando vissem minha nova casa. Só nunca imaginei que tentariam tirá-la. O dia em que fechei a compra da casa estava ensolarado e ameno para abril em Minnesota. Lembro-me de caminhar pelos cômodos vazios depois, meus passos ecoando no piso de madeira, uma sensação de possibilidade preenchendo o espaço. Aquilo era meu. Cada parcela da hipoteca aumentaria meu patrimônio, não desapareceria no bolso do proprietário. Eu poderia pintar as paredes da cor que quisesse. Eu finalmente poderia ter um cachorro. Naquela noite, sentado na minha solitária cadeira dobrável na sala de estar vazia, liguei para meus pais. Esperava parabéns, talvez algumas perguntas sobre o processo de fechamento, talvez uma oferta para ajudar a mover os móveis ou pintar. Ah, você foi até o fim? A voz da minha mãe demonstrava surpresa em vez de entusiasmo. Sim, fechei hoje. Sou oficialmente proprietária, eu disse, tentando manter o entusiasmo apesar da resposta morna dela. Que legal! Quantos quartos você disse que tem? Ela perguntou. 3. Um para mim, um para escritório e um quarto de hóspedes, expliquei. É muito espaço só para você, havia algo estranho em seu tom. Meu pai então atendeu o telefone. A localização é boa? Como está a situação do IPTU? Vocês receberam uma vistoria? Suas perguntas eram práticas, mas pareciam mais um interrogatório do que interesse. Mesmo assim, convidei-os para jantar no fim de semana seguinte para conhecer o lugar. Levem a Tiffany também, acrescentei, querendo compartilhar meu marco com toda a família. Quando chegou o domingo, eu já tinha desempacotado itens de cozinha suficientes para preparar uma refeição decente. Peguei emprestada uma mesa e cadeiras dobráveis de um colega de trabalho e comprei uma garrafa de champanhe para comemorar. Até pendurei uma placa de Anlar, doce Lara na entrada. Brega, talvez, mas parecia certo. Meus pais chegaram pontualmente às 6, com Tiffany atrás deles, parecendo entediada. Depois de abraços superficiais, mostrei a eles o lugar, mostrando os detalhes que eu adorava e as reformas que planejava para o futuro. Estes armários são de madeira original, só precisam de um retoque, expliquei na cozinha. Parece que vai dar muito trabalho, comentou minha mãe, passando o dedo pela bancada.
O quintal é maior do que eu esperava, observou. Quando nos sentamos para comer, tentei direcionar a conversa para assuntos positivos, perguntando sobre os planos dos meus pais para o jardim da primavera e sobre o interesse mais recente da Tiffany. Aparentemente, ela estava pensando em se tornar uma influenciadora digital. No meio do jantar, meu pai pigarreou. Amélia, precisamos discutir uma coisa sobre a compra da casa. A seriedade em sua voz me fez largar o garfo. O que tem? Bem, ele olhou para minha mãe, que assentiu levemente. Sua mãe e eu estamos preocupados com o momento e, francamente, com o egoísmo dessa decisão. Quase engasguei com a água. Egoísmo? Como comprar minha própria casa é egoísmo? Minha mãe estendeu a mão para me dar um tapinha. Querida, sempre presumimos que, como você é tão boa com dinheiro e planejamento, ajudaria a garantir o futuro da Tiffany. Ela não está tão preparada para questões financeiras quanto você. Tiffany assentiu vigorosamente. Sabe, ainda estou tentando encontrar meu caminho. O que exatamente você está dizendo? Perguntei, embora uma sensação ruim no estômago me dissesse que eu já sabia. Pensamos que, quando você estivesse pronto para comprar um imóvel, nos consultaria, continuou meu pai. Talvez comprar algo que pudesse acomodar a Tiffany também, ou até mesmo colocá-lo no nome de vocês dois para o futuro. Olhei para eles, sem palavras, por vários segundos. Vocês esperavam que eu comprasse uma casa para a Tiffany com o meu dinheiro, pelo meu trabalho? Não exatamente para ela, minha mãe esclareceu, mas pensando nela. Família cuida de família, Amélia. Eu economizo há anos, eu disse lentamente, tentando processar aquela expectativa bizarra. Trabalhando horas extras, morando em um apartamento minúsculo, dirigindo um carro com 320 mil quilômetros rodados. Enquanto isso, a Tiffany mora de graça no seu porão, recebendo apoio financeiro até bem depois dos 20 anos. Isso não é justo, Tiffany interrompeu, elevando o tom de voz. Nem todo mundo consegue ser perfeito como você. Alguns de nós ainda estão se descobrindo. Não há nada de perfeito em trabalhar duro e ser responsável, retruquei, sentindo o rosto corar. E não sou contra ajudar a família, mas esta é a minha casa. Eu a conquistei. A expressão do meu pai endureceu. Você sempre foi egoísta com o seu sucesso, Amélia. Sua irmã também precisa de estabilidade, e você está em posição de provê-la. Como é minha responsabilidade dar estabilidade a uma mulher de quase 30 anos? Perguntei, genuinamente perplexa. Porque você pode, Tiffany quase gritou. Você não precisa de tudo isso. Você ficaria bem em um apartamento. Sou eu quem está com dificuldades. Lutando por escolha própria, respondi, com a paciência se esvaindo. Me ofereci para ajudar você a se candidatar a empregos, para ajudar com seu currículo. Não estamos pedindo que você dê dinheiro a ela, interrompeu minha mãe, apenas compartilhe esta oportunidade. Você poderia ser coproprietário da casa e deixá-la morar aqui. E quem pagaria a hipoteca, o IPTU, o seguro, os reparos? Perguntei, sabendo a resposta. Um silêncio desconfortável se instalou na mesa. Foi o que pensei, respondi baixinho. Você quer que eu trabalhe e pague enquanto a Tiffany mora aqui de graça, assim como ela fez na sua casa. Você está sendo cruel, disse meu pai, empurrando o prato. A Tiffany tem talentos artísticos que ainda não foram monetizados. Nem todo mundo se encaixa na caixinha corporativa como você. Sou enfermeiro, pai. Cuido de pessoas doentes. Não é nada corporativo. Você sabe o que quero dizer, ele dispensou. Você sempre se encaixou em sistemas. A Tiffany precisa de mais apoio para encontrar seu caminho. Tiffany tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sabia que você reagiria assim. Você sempre se achou melhor do que eu só porque consegue seguir regras e puxar o saco dos chefes. Respirei fundo, tentando manter a calma. Não acho que eu seja melhor que você. Só acho que fizemos escolhas diferentes, e essas escolhas têm consequências diferentes. A minha consequência é que eu posso pagar esta casa. A sua é que você não pode, pelo menos não ainda. Então, você vai ser egoísta e ficar com tudo para você? Perguntou minha mãe, evidentemente decepcionada. Não é egoísmo ficar com o que conquistei, respondi com firmeza. Egoísmo é esperar que outra pessoa te dê uma casa. O jantar piorou rapidamente depois disso.
Meu pai me chamou de insensível e materialista. Tiffany me acusou de nunca amá-la. Minha mãe chorou e disse que me criou para me importar mais com a família. Quando finalmente saíram, batendo a porta atrás de si, sentei-me sozinha na minha nova sala de jantar, cercada pela comida pela metade e pelo champanhe que nunca abri. A casa que parecerá tão cheia de possibilidades naquela manhã agora parecia vazia, contaminada por suas exigências e acusações inesperadas. Lavei a louça mecanicamente, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, imaginando como minha conquista havia se transformado em uma crise familiar. Será que eu tinha sido realmente egoísta? Será que estava errada em querer as recompensas do meu próprio trabalho duro? Pela primeira vez desde que me mudei, questionei se aquela casa algum dia seria realmente um lar. As semanas seguintes se passaram em um silêncio desconfortável. Enviei uma mensagem para meus pais no dia seguinte ao nosso jantar desastroso: sinto muito que as coisas tenham esquentado. Podemos conversar sobre isso com calma? A resposta deles veio horas depois: precisamos de um tempo para processar suas escolhas. Tentei ligar 2 vezes depois disso, mas as conversas foram breves e frias. Minha mãe atendia com respostas curtas, enquanto meu pai se recusava a atender. Tiffany não respondeu a nenhuma das minhas mensagens. No entanto, o Instagram dela continha postagens enigmáticas sobre familiares tóxicos e pessoas que fingem se importar, mas depois mostram quem realmente são. Ela não me identificou, mas o momento deixou claro a quem ela se referia. Enquanto isso, me dediquei a deixar a casa do meu jeito. Lixei e restaurei os armários da cozinha, pintei a sala de estar de um verde sálvia suave e plantei flores no jardim da frente. O trabalho físico me ajudou a me distrair da dor e da confusão. Durante os intervalos, eu me sentava no meu novo balanço da varanda, um presente de inauguração para mim mesma, e tentava entender a perspectiva da minha família. Sim, eu tinha mais estabilidade financeira do que a Tiffany. Sim, a família deve se apoiar. Mas certamente isso não significava sacrificar tudo pelo que trabalhei. Cerca de 3 semanas depois do incidente do jantar, minha prima Taylor ligou. "O que está acontecendo com você e seus pais?", perguntou ela sem rodeios. "A tia Diane estava contando para minha mãe que você deu as costas para Tiffany e se recusou a ajudar a família." Meu estômago se apertou. "Não foi nada disso que aconteceu." "Ela te contou que esperavam que eu comprasse uma casa para Tiffany?" "Ela disse algo sobre você ter um espaço extra que não compartilharia", respondeu Taylor, parecendo confusa. "E que você sempre se ressentiu da Tiffany por ser a criativa." Expliquei a situação real, e Taylor assobiou baixinho. "Isso é uma loucura. Sabe, eu adoro a tia Diane, mas essa não é uma expectativa razoável." Depois que desligamos, sentei-me no sofá, sentindo-me mal. Se eles estavam espalhando essa história para a família, o que mais estavam dizendo? Quem mais agora me via como vilão? Então chegou a carta. Quase a perdi entre as correspondências e contas de sempre, um envelope com aparência oficial, com o nome de um escritório de advocacia no endereço do remetente. Intrigado, abri-o e retirei uma notificação formal informando que Thomas e Diane Walker estavam entrando com uma ação civil contra mim referente ao imóvel em Wavod Lane, 1542. Meus pais estavam me processando por causa da minha casa. O aviso citava um acordo familiar verbal de que eu forneceria moradia para minha irmã, Tiffany Walker. Afirmava ainda que meus pais haviam fornecido assistência financeira durante toda a minha vida adulta, com o entendimento de que esses fundos seriam destinados a uma casa de família que beneficiaria suas 2 filhas. Precisei ler 3 vezes antes de me dar conta da realidade. Não se tratava mais apenas de um desentendimento familiar. Era uma batalha judicial. Naquela noite, tive meu primeiro ataque de ansiedade. Sentado no chão do meu banheiro às 2 da manhã, eu não conseguia respirar, meu coração batia tão rápido que eu tinha certeza de que estava tendo um ataque cardíaco. Depois de 20 minutos aterrorizantes, os sintomas físicos diminuíram, deixando-me exausto e com mais medo do que nunca. No dia seguinte, no trabalho, eu não conseguia me concentrar. Quase dei o medicamento errado a um paciente antes que minha colega Nathalie percebesse e me impedisse. Durante o intervalo para o almoço, ela me puxou de lado. "O que está acontecendo com você? Você não está mais em si." Desabei e contei tudo a ela. Nathalie ouviu sem interromper, sua expressão mudando de surpresa para indignação.
Você precisa de um advogado, disse ela com firmeza. Minha irmã passou por um divórcio complicado ano passado. A advogada dela, Lisa Bryce, foi incrível, compassiva, mas durona. Vou te mandar o número dela por mensagem. Naquela tarde, liguei dizendo que estava doente para o dia seguinte e marquei uma consulta com Lisa Bryce. Seu consultório ficava em uma casa vitoriana reformada no centro da cidade, acolhedora e profissional, sem ser intimidante. Lisa era uma mulher de pouco mais de 50 anos, com um olhar aguçado e um jeito prático que me deixou imediatamente à vontade. Expliquei a situação, mostrando a ela o aviso legal e as mensagens de texto trocadas entre mim e minha família. Vou ser franca com você, disse Lisa após analisar tudo. Este caso não tem fundamento legal. Acordos verbais sobre propriedade geralmente precisam de algum tipo de documentação para serem executáveis, e doações são presumidas como doações, a menos que haja declaração explícita em contrário no momento. No entanto, acrescentou ela, erguendo um dedo, isso não significa que você pode ignorar isso. Eles iniciaram um processo legal e você precisa responder adequadamente. Então, o que acontece agora? Perguntei, sentindo-me um pouco aliviada, mas ainda ansiosa. Eles entraram com uma queixa. Apresentaremos uma resposta negando as alegações. Provavelmente haverá uma fase de descoberta, na qual ambas as partes compartilham provas, depois possivelmente uma mediação e, se isso não der certo, uma audiência judicial, explicou ela, mencionando seu valor por hora, o que me fez estremecer, apesar de ter previsto o custo. É muita coisa além de uma nova hipoteca, admiti. Lisa sentiu, solidária. Infelizmente, defesa jurídica raramente sai barata. A boa notícia é que, se as alegações deles forem tão infundadas quanto parecem, podemos pedir ao tribunal que paguem seus honorários advocatícios. Saí do consultório dela com uma mistura de emoções, alívio por ter orientação profissional, raiva porque minha família me forçou a essa posição e profunda tristeza porque nosso relacionamento havia se deteriorado a esse ponto. Naquela noite, mal dormi, revivendo memórias da infância até a vida adulta, em busca de sinais que eu tivesse perdido. Será que meus pais sempre me viram apenas como uma futura provedora para Tiffany? Será que o orgulho deles pelas minhas conquistas era genuíno ou eu era apenas um potencial recurso financeiro o tempo todo? Pela primeira vez, me perguntei se eu realmente conhecia minha família. O processo começou a afetar todos os aspectos da minha vida. Perdi 2,5 kg em 2 semanas porque meu estômago estava constantemente embrulhado. Olheiras apareceram sob meus olhos por falta de sono. Comecei a cometer pequenos erros no trabalho, nada perigoso para os pacientes, mas o suficiente para que meus colegas percebessem. Meu supervisor, Jordan, me chamou em sua sala depois que perdi uma reunião de equipe. Amélia, você sempre foi uma das nossas enfermeiras mais confiáveis. Seja lá o que estiver acontecendo, está claramente afetando o seu trabalho. Precisa falar com alguém? Expliquei-lhe a situação de forma simplificada, e ele aprovou imediatamente uma semana de licença pessoal emergencial. O atendimento ao paciente precisa vir em primeiro lugar, disse ele, gentilmente. E não se pode prestar o atendimento adequado com tanta distração. Leve o tempo que for preciso para resolver isso. Passei aquela semana me reunindo com Lisa, reunindo registros financeiros e tentando me preparar emocionalmente para o que estava por vir. O processo de descoberta revelou detalhes que pareciam novas traições a cada novo documento. Mensagens de texto entre meus pais e Tiffany, obtidas por meio do processo de descoberta legal, mostraram que eles vinham planejando isso há meses. Em uma troca de mensagens em fevereiro, minha mãe escreveu: Amélia mencionou que está procurando uma casa. Precisamos discutir o futuro da Tiffany antes que ela tome qualquer decisão. Meu pai respondeu: concordo. A Amélia sempre entendeu sua responsabilidade com a família. Só precisamos lembrá-la. A palavra responsabilidade ficou gravada na minha mente, não amor, não conexão, responsabilidade. Ainda mais reveladora foi uma mensagem de texto da Tiffany para meus pais depois que anunciei que havia encontrado a casa. Vocês já contaram a ela que eu estava morando lá? Ela precisa entender que essa é a expectativa. Expectativa, como se minha década de trabalho duro e economia tivesse sido em benefício de outra pessoa.
Meus registros financeiros mostravam claramente que todo o dinheiro que meus pais me deram, presentes de aniversário, ajuda ocasional com consertos de carro, o empréstimo para emergências odontológicas, havia sido explicitamente dado como presente ou, no caso do empréstimo, prontamente quitado. Não havia nenhuma evidência de qualquer acordo de que esses fundos fossem destinados a uma futura casa de família. O mais perturbador foi o que descobrimos sobre a situação atual de Tiffany. Por meio de vários processos judiciais e verificações de antecedentes, Lisa descobriu que Tiffany havia acumulado dívidas significativas de jogo no último ano. Aparentemente, sua paixão mais recente era o poker online. Ela havia estourado o limite de 3 cartões de crédito e corria o risco de ser despejada de um apartamento que eu nem sabia que ela havia alugado. O cronograma sugeria que essa crise financeira era a provável motivação por trás da urgência repentina em garantir sua moradia por meio de mim. Eles estão usando o sistema jurídico para resolver os problemas que Tiffany criou, disse Lisa durante uma de nossas reuniões preparatórias. Infelizmente, isso acontece com mais frequência do que você imagina. Disputas financeiras familiares podem trazer à tona o pior das pessoas. A primeira audiência foi para uma audiência preliminar. Entrar no tribunal e ver minha família do outro lado foi surreal. Meus pais permaneceram sentados, rígidos, evitando contato visual comigo. Tiffany, vestida de forma mais formal do que eu jamais a vira, não parava de me lançar olhares presunçosos enquanto sussurrava para o advogado deles, um homem de aparência elegante e terno caro. A juíza Catherine Harris, uma mulher de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e óculos de leitura apoiados no nariz, analisou os autos iniciais com evidente ceticismo. Sr. Brennan, dirigiu-se ao advogado dos meus pais, sua queixa alega um acordo verbal sobre a copropriedade de um imóvel, mas não fornece nenhuma documentação de tal acordo. O senhor pode explicar melhor a natureza desse suposto acordo? O Sr. Brennan iniciou um discurso florido sobre os acordos familiares e os acordos implícitos na estrutura da família Walker, alegando que, como a filha mais bem-sucedida financeiramente, sempre se esperava que eu sustentasse minha irmã, dotada de talento artístico, mas financeiramente vulnerável. A juíza Harris não pareceu impressionada. E essas contribuições financeiras que o senhor alega terem sido feitas para uma futura propriedade compartilhada, o senhor tem registros que indiquem que foram empréstimos e não doações? Meritíssimo, em situações familiares, a documentação formal de empréstimo é frequentemente ignorada em favor do entendimento mútuo, respondeu ele suavemente. A juíza olhou para ele por cima dos óculos. Sr. Brennan, este tribunal lida com provas, não com suposições sobre entendimento mútuo. Mesmo assim, ela continuou, dada a natureza familiar desta disputa, estou ordenando mediação obrigatória antes de prosseguirmos. Ambas as partes comparecerão à mediação com o mediador judicial Phillips dentro de 30 dias. Lisa me preparou para essa possibilidade. A mediação é padrão em disputas familiares, explicou ela. O tribunal prefere que as famílias resolvam as coisas sem julgamento, sempre que possível. A sessão de mediação estava marcada para a semana seguinte no Tribunal do Condado. O mediador, Alan Phillips, era um ex-juiz de família com um comportamento calmo e de avô. Ele começou explicando que a mediação era confidencial e que seu papel não era decidir quem estava certo, mas nos ajudar a chegar a uma resolução mutuamente aceitável. Agora, disse ele, olhando para mim e para meus pais, vamos tentar chegar a um acordo. O que cada parte consideraria um resultado satisfatório? Meu pai falou primeiro. Acreditamos que Amélia deveria transferir a propriedade da casa para incluir o nome de Tiffany ou vendê-la e usar o dinheiro para comprar 2 propriedades menores, uma para cada filha. Olhei para ele, incrédula. Tenho a casa há menos de 2 meses. Vender significaria perder dinheiro com custos e taxas de fechamento, e já comecei as reformas. O mediador assentiu. Senhorita Walker, o que a senhora consideraria uma resolução razoável? Respirei fundo. Trabalhei durante anos para comprar esta casa. Não acredito que tenha qualquer obrigação de abrir mão dela. No entanto, estaria disposto a ajudar Tiffany com o primeiro e o último mês de aluguel de um apartamento para que ela pudesse ter um novo começo. Era mais do que eu achava que ela merecia depois daquele processo, mas eu ainda esperava encontrar algum caminho para a reconciliação familiar. Isso é um insulto, Tiffany interrompeu antes que o mediador pudesse responder. O aluguel do primeiro e do último mês? Eu mereço segurança, não uma esmola temporária. Você merece aquilo pelo que trabalha, respondi,
com a raiva à flor da pele, apesar das minhas melhores intenções de manter a calma. Como todo mundo. Senhoras, por favor, disse o Sr. Phillips, levantando as mãos. Vamos manter isso produtivo. Não há nada de produtivo no egoísmo da minha irmã, Tiffany retrucou, levantando-se. Ela sempre se achou melhor do que eu porque consegue seguir regras e se encaixar em caixinhas. Algumas de nós são diferentes. Algumas de nós têm dons que o mundo não valoriza financeiramente. E alguns de nós temos que pagar as próprias contas enquanto descobrimos nossos dons, retruquei. O rosto de Tiffany ficou vermelho. Sabe de uma coisa? Fique com sua preciosa casa. Eu não quero nada de você mesmo. Ela saiu furiosa, batendo a porta atrás de si. Meus pais trocaram olhares antes que minha mãe dissesse baixinho: acho que precisamos nos reunir em outra ocasião. O mediador suspirou. Vou anotar no meu relatório que a mediação foi tentada, mas sem sucesso. O caso provavelmente seguirá para uma audiência formal. Ao sair do tribunal, vi Tiffany no estacionamento, fumando um cigarro e falando animadamente ao celular. Nossos olhares se encontraram brevemente antes que ela se virasse, mas não antes de eu perceber a expressão determinada em seu rosto. Aquilo não tinha acabado. Na verdade, estava prestes a piorar. O dia da audiência chegou com uma sensação de fim. Ou minha família conseguiria tomar o que eu havia conquistado com tanto esforço, ou fracassaria. Mas, de qualquer forma, nosso relacionamento nunca mais seria o mesmo. O tribunal estava praticamente vazio, exceto por alguns assistentes jurídicos e um casal aguardando a convocação de seu próprio caso. Lisa e eu nos sentamos em uma mesa, enquanto meus pais, Tiffany e o Sr. Brennan ocupavam a outra. A distância física entre nós, apenas alguns metros de piso de madeira polida, parecia simbólica do abismo emocional que se abrirá. A juíza Harris entrou e todos nos levantamos. Após as formalidades, ela instruiu o advogado dos meus pais a apresentar o caso deles primeiro. O Sr. Brennan se aproximou do tribunal com confiança praticada. Meritíssimo, este é um caso sobre obrigações familiares e promessas feitas. Thomas e Diane Walker criaram duas filhas com qualidades muito diferentes. Amélia, a mais velha, foi abençoada com habilidades organizacionais e perspicácia financeira. Tiffany, a mais nova, possui talentos criativos extraordinários, mas enfrenta desafios em ambientes de trabalho tradicionais. Lutei contra a vontade de revirar os olhos enquanto ele continuava, retratando-me como a irmã calculista e fria que sempre teve ciúmes do espírito artístico de Tiffany e que deliberadamente quebrou o acordo familiar de que meu sucesso financeiro beneficiaria nós duas. Meus pais testemunharam em seguida, e meu pai falou sobre como eles investiram no meu futuro, com a condição de que eu garantisse moradia para as duas filhas. Minha mãe, em lágrimas, descreveu como eles sempre nos ensinaram a compartilhar, apresentando fotos de família cuidadosamente selecionadas, Tiffany e eu quando crianças compartilhando brinquedos, eu, adolescente, ajudando Tiffany com a lição de casa, como evidência do espírito familiar de apoio mútuo. Quando Tiffany depois, ela teve uma atuação digna das aulas de atuação que havia frequentado brevemente. Com a voz trêmula e enxugando os olhos ocasionalmente com um lenço de papel, ela descreveu conversas que supostamente tivemos sobre morarmos juntos um dia. Amélia me prometeu quando estávamos no ensino médio que sempre cuidaria de mim, afirmou. Ela disse: quando eu comprar uma casa algum dia, você sempre terá um lugar nela. Eu confio nessa promessa há anos. Lisa fez anotações ao longo do depoimento, ocasionalmente inclinando-se para sussurrar esclarecimentos ou pontos de discórdia. Quando chegou a nossa vez, ela se levantou e se dirigiu ao juiz. Meritíssimo, o que ouvimos hoje é uma reinterpretação criativa da dinâmica familiar para justificar uma reivindicação injustificada sobre a propriedade da minha cliente. Os autores não apresentaram nenhuma prova de qualquer acordo, verbal ou de outra natureza, em relação à casa da senhorita Walker. Em vez disso, eles ofereceram uma narrativa de expectativas familiares que não tem fundamento na lei contratual. Ela então me chamou para depor. Com a voz firme, apresentei meus registros financeiros, mostrando como havia economizado para a entrada, cada turno extra, cada decisão orçamentária documentada. Expliquei que qualquer ajuda financeira dos meus pais havia sido claramente dada como presentes ou empréstimos que foram prontamente reembolsados. Lisa então apresentou evidências de vezes em que tentei ajudar Tiffany profissionalmente,
e-mails mostrando que eu havia enviado a ela listas de empregos, me oferecido para revisar seu currículo e até mesmo a conectado a uma enfermeira administrativa que precisava de ajuda no escritório. Longe de abandonar a irmã, a senhorita Walker ofereceu repetidamente assistência prática, que a senhorita Tiffany Walker recusou consistentemente, destacou Lisa. A evidência mais prejudicial veio em seguida. Lisa apresentou mensagens de texto obtidas durante a descoberta, mensagens às quais Tiffany não sabia que tínhamos acesso. Em uma delas, enviada a uma amiga poucos dias antes do processo ser aberto, Tiffany escreveu: "Não se preocupe com a situação do apartamento. Meus pais estão pressionando Amélia para me deixar morar em sua nova casa. Ela ainda não concordou, mas eles estão convencidos de que podem fazê-la ceder. Nunca houve um acordo como eles alegam, mas Amélia sempre acaba cedendo." O Sr. Brennan se opôs, alegando que o texto havia sido retirado do contexto, mas a juíza Harris anulou a decisão. Então veio a bomba financeira. Liz apresentou extratos bancários mostrando que meus pais haviam refinanciado a casa 3 meses antes, obtendo $50.000 em capital próprio, e que $30.000 desse valor haviam sido transferidos para Tiffany nas semanas anteriores ao processo. "Meritíssimo", disse Lisa, "os autores alegaram ao longo deste processo que estão preocupados com a segurança da moradia de sua filha mais nova. No entanto, estes registros financeiros mostram que eles tinham os meios para lidar com essa preocupação diretamente. Em vez disso, deram à senhorita Tiffany Walker uma quantia substancial que parece ter desaparecido e então iniciaram este processo contra a irmã dela." O juiz Harris franziu a testa, analisando os extratos bancários. "Sr. Brennan, seus clientes divulgaram esse refinanciamento e essa transferência de fundos durante a fase de descoberta?" "Meritíssimo, essas transações não tinham relação com este caso", começou ele, mas o juiz o interrompeu. "Eu determinarei o que for relevante, advogado. O tribunal observa que essas transações financeiras deveriam ter sido divulgadas." Tiffany, que estava sussurrando com urgência para meus pais, levantou-se de repente. "Não foi culpa deles", ela deixou escapar. "Eu precisava do dinheiro para pagar algumas dívidas e ainda precisava de um lugar para morar. Fui eu quem os convenci de que poderíamos fazer com que Amélia compartilhasse a casa dela." "Senhorita Walker, por favor, sente-se", disse o juiz Harris bruscamente. "Se quiser prestar depoimento, precisará retornar ao banco das testemunhas e prestar juramento novamente." Tiffany desabou na cadeira, com lágrimas escorrendo pelo rosto, lágrimas de verdade dessa vez. Minha mãe a abraçou, enquanto meu pai olhava fixamente para a frente, com uma expressão indecifrável. Após a conclusão de todos os depoimentos, a juíza Harris solicitou um breve recesso para analisar as provas. Quando retornou, sua expressão era séria. Após analisar todos os depoimentos e provas apresentadas, este tribunal não encontra fundamento legal para a alegação dos autores contra Amélia Walker em relação à propriedade em Wildwood Lane, 1542. Não há nenhuma evidência confiável de qualquer acordo, implícito ou explícito, de que a senhorita Walker forneceria moradia para sua irmã ou que os presentes dos pais estivessem condicionados a tal acordo. O alívio me inundou enquanto ela continuava. Além disso, o tribunal está preocupado com a aparente tentativa de usar o sistema jurídico para impor expectativas familiares irracionais. A ré demonstrou que comprou sua casa por meios legítimos, usando sua própria renda e economias. A ação dos autores é rejeitada com prejuízo. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para meus pais. Além disso, dadas as conclusões deste tribunal sobre o mérito deste caso, o pedido de honorários advocatícios do réu é deferido. Os autores reembolsarão o réu pelas despesas legais razoáveis incorridas na defesa desta ação infundada. Tiffany soltou um soluço e saiu correndo do tribunal. Minha mãe parecia ter levado um tapa. O rosto do meu pai estava pálido. Lisa apertou meu braço. "Acabou", sussurrou ela. "Você venceu." Mas, enquanto olhava para meus pais, que não conseguiam me olhar nos olhos, me perguntei o que exatamente eu havia conquistado e o quanto isso me custará. Fiquei sentado no meu carro, no estacionamento do tribunal, por quase 1 hora após o término da audiência, sem poder dirigir, sem sequer ligar para alguém para contar a novidade. A vitória pareceu vazia. Sim, eu mantive minha casa. Sim, o juiz percebeu as manipulações da minha família. Mas eu perdi algo precioso no processo, a confiança nas pessoas que deveriam me amar incondicionalmente. Meu telefone vibrou com uma mensagem da Natalie.
Como foi? Precisa de companhia hoje à noite? Respondi com as mãos trêmulas: ganhei o caso. Precisaria de uma amiga. Naquela noite, Nathalie trouxe comida para a viagem e vinho para minha casa. Sentamos em caixas de mudança na minha sala de estar ainda escassamente mobiliada, e eu contei tudo a ela: a decisão do juiz, o desabafo de Tiffany, as expressões de derrota dos meus pais. Sabe, você não fez nada de errado, né? Disse Nathalie, enchendo meu copo novamente. Essa situação toda é absurda. Nenhuma pessoa racional esperaria que você desse sua casa para sua irmã. Eu sei, eu disse, embora parte de mim ainda se perguntasse se havia algo que eu poderia ter feito diferente. É difícil aceitar que minha família prefira me processar a ficar feliz por mim. Algumas famílias são tóxicas, disse ela sem rodeios. E às vezes a coisa mais saudável é a distância. Na manhã seguinte, acordei com um e-mail da Lisa. O assunto era parabéns, e a mensagem expressava sua satisfação com o resultado, ao mesmo tempo em que delineava os próximos passos para a cobrança dos honorários advocatícios. Era profissional e otimista, exatamente o que um advogado deveria enviar a um cliente vitorioso. No entanto, apenas enfatizava o quão estéril essa vitória parecia. Naquela noite, quando finalmente desempacotei os livros nas prateleiras embutidas da minha sala de estar, um recurso que me fez apaixonar pela casa inicialmente, percebi que era a primeira vez, desde que o processo começou, que eu estava pensando na casa como um lar novamente, em vez de como objeto de uma batalha jurídica. 2 semanas após a audiência, a campainha tocou numa tarde de sábado. Abri e encontrei meu pai parado na varanda, parecendo mais velho do que eu me lembrava. Posso entrar? Perguntou ele, com a voz sem a confiança de sempre. Hesitei, depois dei um passo para trás para deixá-lo entrar. Ficamos sentados em um silêncio constrangedor na minha sala de estar recém-mobiliada antes que ele finalmente falasse: a casa está linda. Você fez um ótimo trabalho aqui. Obrigada, respondi secamente, esperando o que ele realmente tinha vindo dizer. Ele suspirou profundamente. Amélia, eu te devo um pedido de desculpas. O que fizemos, levando você ao tribunal, foi errado. Eu consigo ver isso agora. Você consegue? Perguntei, sem conseguir disfarçar o ceticismo. Sua mãe e eu nos envolvemos nos problemas da Tiffany. Ela veio até nós em pânico por causa das dívidas, falando sobre agiotas e ameaças, e nós reagimos por medo. Demos a ela o dinheiro do refinanciamento, mas não foi suficiente. Quando ela descobriu que você ia comprar uma casa, ele disse, balançando a cabeça. Ela nos convenceu de que você tinha a responsabilidade de ajudar, que era a única solução. E você achou que isso era razoável? Perguntei. Que eu deveria abrir mão da minha casa para pagar as dívidas de jogo dela? Ele se encolheu. Não sabíamos do jogo na época. Ela nos disse que eram investimentos comerciais que deram errado. Ele olhou para as mãos. Mas você tem razão. Mesmo que isso fosse verdade, não era sua responsabilidade consertar. Estávamos errados em esperar isso e ainda mais errados em tentar forçar isso nos tribunais. Uma parte de mim queria aceitar o pedido de desculpas para começar a reconstruir o relacionamento. Outra parte permaneceu cautelosa. Onde está a mamãe nisso tudo? E a Tiffany? Sua mãe ainda está processando tudo. Ela está lutando com o seu papel nessa confusão. E Tiffany? Ele balançou a cabeça novamente. Depois da audiência, ela admitiu o vício em jogos de azar. Ela se internou em um programa de tratamento indoluto 30 dias, depois terapia ambulatorial. Assenti lentamente, digerindo a informação. Quero que ela esteja recebendo ajuda. Quero que você saiba, acrescentou ele, que estamos pagando os seus honorários advocatícios diretamente. O cheque já foi enviado para o seu advogado. É o mínimo que podemos fazer. Depois que ele foi embora, me senti em conflito. Seu pedido de desculpas pareceu sincero, mas não apagou a traição. E sua explicação de que eles foram manipulados pela Tiffany transferiu a culpa, em vez de assumir total responsabilidade por suas ações. 1 semana depois, recebi uma mensagem da minha mãe pedindo para tomarmos um café. Nos encontramos em um local neutro, um café a meio caminho entre a minha casa e a delas. Ela parecia cansada, com sua aparência impecável de sempre um pouco desgrenhada. Sinto muito, disse ela imediatamente, antes mesmo de se sentar.
Nunca deveríamos ter levado você ao tribunal. Foi um erro terrível. Enquanto conversávamos, ela explicou sua versão dos fatos, semelhante à do meu pai, mas com mais emoção. Lágrimas rolaram enquanto ela descrevia como Tiffany havia explorado os medos deles, convencendo-os de que eu sempre fui reservada e egoísta com dinheiro. Ela nos mostrou mensagens suas que foram editadas, admitiu minha mãe. Fez parecer que você tinha prometido ajudar com a moradia e depois voltou atrás. Eu deveria ter sido mais esperta. Deveria ter falado diretamente com você. Sim, deveria, concordei, ainda sem me sentir pronto para absolvê-la completamente. Você pode nos perdoar algum dia? Perguntou ela, estendendo a mão para mim do outro lado da mesa. Não me afastei, mas também não a apertei de volta. Não sei, mãe. Eu quero, mas isso não é algo que eu possa superar de uma vez. Você tentou tomar minha casa, algo pelo qual trabalhei anos. Você apoiou as mentiras da Tiffany sem nem perguntar a minha versão da história. Isso vai levar tempo para se curar, se é que vai se curar um dia. Entendo, disse ela baixinho. Só espero que possamos começar a reconstruir, mesmo que seja devagar. Ao nos despedirmos, ela perguntou se poderia rever a casa algum dia. Quando estiver pronta, respondi. Talvez, e eu falava sério. Mas eu também sabia que levaria muito tempo até que eu convidasse qualquer família para o meu espaço novamente. A parte mais estranha do rescaldo foi como minha vida se contraiu e se expandiu simultaneamente. Perdi a confortável ideia de que minha família sempre estaria lá para mim, mas adquiri uma apreciação mais profunda pelos amigos que estiveram ao meu lado durante toda a provação. Nathalie e eu começamos a fazer rodízios semanais de jantar na casa uma da outra. Meu colega Jordan me convidou para churrascos de domingo com a família dele. Entrei em contato com vizinhos que me ajudaram a instalar uma horta no meu quintal e adotei um cão resgatado, um mestiço de Golden Retriever dócil que chamei de Chance, que se tornou meu companheiro constante. Também comecei a fazer terapia, trabalhando as emoções complexas da traição familiar com a doutora Mercer, especialista em traumas familiares. O que você está vivenciando é uma forma de luto, explicou ela em uma sessão. Você está de luto pelo relacionamento familiar que pensava ter, enquanto se conforma com a realidade do que ele realmente era. Com a orientação dela, comecei a entender que o comportamento dos meus pais não era culpa minha. Que a incapacidade deles de estabelecer limites com a Tiffany e a disposição deles de sacrificar meus interesses pelos dela refletiam os problemas deles, não o meu valor. O trabalho voltou a ser um refúgio, em vez de um ponto de estresse. 6 meses após o processo judicial, candidatei-me e fui promovida a coordenadora de educação e enfermagem, cargo que me permitiu compartilhar minha experiência com novos enfermeiros e reduzir as exigências físicas da enfermagem de plantão. E, aos poucos, tornei a casa verdadeiramente minha. Troquei as louças do banheiro, pintei cada cômodo com cores que eu amava e plantei plantas perenes que voltariam ano após ano. Construí uma vida que não girava em torno da aprovação ou das expectativas da família, uma vida que refletia meus valores e escolhas. Quanto a Tiffany, ela permaneceu um fantasma na minha vida, presente na memória e na história da família, mas ausente na realidade. Soube pela minha mãe que ela havia concluído o programa de tratamento e conseguido um emprego como assistente administrativa em um centro de artes comunitário. Ela morava em um pequeno apartamento e frequentava as reuniões dos jogadores anônimos 2 vezes por semana. Fiquei feliz com o progresso dela, mas não estava pronta para um contato direto. Meu relacionamento com meus pais entrou em uma nova fase, cauteloso, limitado, mas não completamente rompido. Conversávamos por telefone ocasionalmente. Eu os encontrava para almoçar a cada poucas semanas, sempre em locais públicos. Eles respeitavam meus limites, nunca pedindo para visitar a casa a menos que eu oferecesse, nunca mencionando Tiffany a menos que fosse relevante para a conversa. As feridas estavam cicatrizando, mas as cicatrizes permaneceriam para sempre, lembretes visíveis de uma lição dolorosa sobre família, limites e o verdadeiro significado de lar. 6 meses após o processo judicial, organizei minha primeira festa de verdade em casa. Nada extravagante, apenas uma reunião de amigos do trabalho, vizinhos com quem me aproximei e alguns novos conhecidos da minha aula de cerâmica, um hobby que comecei para aliviar o estresse durante o processo. Fizemos churrasco no quintal, jogamos jogos de tabuleiro na sala de estar e compartilhamos histórias na varanda até tarde da noite.
Ao olhar para essas pessoas que escolheram fazer parte da minha vida, que celebraram meu sucesso sem ressentimento, percebi que estava construindo algo mais valioso do que apenas uma casa. Eu estava criando um lar repleto de conexões genuínas. Quando chegou o aniversário de 1 ano da minha casa própria, tirei um dia de folga do trabalho e o passei refletindo. Sentei-me em cada cômodo da casa, apreciando as transformações, paredes agora pintadas com cores que eu amava, móveis dispostos para o conforto em vez de para a exibição, fotos de amigos e viagens expostas com destaque. Substituí as bancadas da cozinha por blocos de açougueiro, instalei prateleiras para minha crescente coleção de livros de receitas e transformei o menor quarto em um aconchegante recanto de leitura com um assento na janela com vista para o quintal. Minhas sessões de terapia com a doutora Mercer me ajudaram a entender que a dinâmica familiar com a qual eu cresci não era saudável. Você foi escalada para o papel de responsável, explicou ela, o que pode parecer um elogio, mas veio acompanhado de expectativas injustas. Suas conquistas não eram celebradas porque eram esperadas, enquanto os menores esforços da sua irmã recebiam elogios porque as expectativas em relação a ela eram muito baixas. Essa percepção me ajudou a perceber que o comportamento dos meus pais durante o processo não foi uma traição repentina, mas a manifestação extrema de padrões que existiram durante toda a minha infância. Eles sempre priorizaram as necessidades e os desejos de Tiffany, vendo-a como alguém que precisava de proteção e me considerando autossuficiente. A ironia, observou o Dr. Mercer, é que, ao tratá-lo como o forte que precisava de menos apoio, eles podem ter ajudado a criar essa força em você, a mesma resiliência que o ajudou a superar essa provação. Compreensão não significava perdão, mas me ajudou a seguir em frente. Estabeleci limites claros com meus pais. Poderíamos reconstruir um relacionamento, mas em novos termos, sem discussões financeiras, sem comparações entre Tiffany e eu, sem conselhos não solicitados sobre minhas escolhas de vida. No começo, minha mãe teve dificuldades com esses limites. Só estou tentando me envolver na sua vida, protestou ela quando me recusei a discutir minha estratégia de investimentos durante um almoço. Há uma diferença entre se envolver e ir além, expliquei com delicadeza, mas firmeza. Podemos falar sobre meu trabalho, meus amigos, meus hobbies, mas minhas finanças são privadas. Gradualmente, ela se adaptou, encontrando novas maneiras de se conectar que respeitavam minha autonomia. Meu pai, surpreendentemente, se adaptou com mais facilidade. Você conquistou o direito de definir seus próprios termos, disse-lhe durante uma de nossas conversas. Posso nem sempre entender seus limites, mas tentarei respeitá-los. Quanto a Tiffany, não a vi nem falei com ela por quase 2 anos após o processo judicial. Então, numa manhã de sábado, encontrei-a na feira livre no centro da cidade. Quase não a reconheci. Seu estilo tipicamente dramático havia sido substituído por jeans simples e um suéter, e seu cabelo rebelde preso em um rabo de cavalo prático. Amélia, disse ela, claramente tão surpresa quanto eu. Oi? Ficamos parados, sem jeito, entre barracas de produtos frescos e pão artesanal. Finalmente, consegui dizer, como vai? Melhor, ela respondeu. Estou trabalhando em tempo integral no Centro de Artes Comunitário agora, dando aulas para crianças e fazendo trabalho administrativo. Que bom, eu disse, falando sério. Ensinar sempre foi onde sua energia criativa mais brilhou, mesmo que brevemente. Sinto muito, disse ela de repente, em voz baixa. Por tudo com a casa, pelo processo. Eu estava numa situação terrível, mas isso não é desculpa. O que eu fiz, o que convenci a mamãe e o papai a fazer, foi errado. Não foi um pedido de desculpas perfeito. Ainda havia um toque de justificativa na referência dela a estar em uma situação terrível, mas foi mais uma demonstração de responsabilidade do que eu já ouvira dela antes. Obrigada por dizer isso, respondi, ainda não totalmente pronta para dizer eu te perdoo, mas reconhecendo o esforço dela. Sua casa, disse ela, hesitante, é bonita? Você se sente feliz lá? Sim, respondi simplesmente. É exatamente onde eu deveria estar. Nos despedimos com um meio abraço constrangedor e a promessa de nos encontrarmos em algum momento, algo que ambos sabíamos que poderia não acontecer. Mas o encontro me deixou mais leve, como se um capítulo finalmente tivesse se encerrado. Com o tempo, desenvolvi uma nova compreensão de família, que abrangia conexões escolhidas, bem como relações de sangue. Minha amiga Nathalie e seu marido me convidavam para todos os feriados importantes. Minha vizinha, Sra. Shen,
me ensinou a cultivar tomates e compartilhou suas receitas de família. Meu colega Jordan e sua esposa se tornaram meus contatos de emergência. Esses relacionamentos não dependiam do que eu podia oferecer ou de como eu poderia atender às necessidades dos outros. Eles se baseavam em respeito mútuo, interesses compartilhados e cuidado genuíno, à base de conexões saudáveis que eu não havia vivenciado plenamente na minha família de origem. Até comecei a namorar novamente, depois de ter colocado minha vida pessoal em espera devido ao estresse do processo. Nada sério no início, apenas encontros para tomar café e visitar museus, abrindo-me aos poucos a possibilidade de compartilhar minha vida com alguém. Por fim, conheci Daniel, um professor de história do ensino médio com olhos gentis e uma confiança serena que me tranquilizou. No nosso terceiro encontro, quando compartilhei cautelosamente a história do processo da minha família, ele não reagiu com descrença ou constrangimento. Deve ter sido incrivelmente doloroso, disse ele. Obrigado por confiar em mim o suficiente para compartilhar. À medida que nosso relacionamento se desenvolvia, eu apreciava como Daniel entendia minha necessidade de independência e autonomia financeira sem levar para o lado pessoal. Sua casa é uma conquista da qual você deve se orgulhar, disse-ele na primeira vez que o convidei. Sinto-me honrado em ser recebido nela. 2 anos e meio após o processo, posso dizer honestamente que estou em paz com o que aconteceu. A experiência, embora dolorosa, me ensinou lições inestimáveis sobre limites, autoestima e o verdadeiro significado da família. Aprendi que, às vezes, os limites mais difíceis de estabelecer são com aqueles que mais amamos. Que dizer não torna você egoísta, torna você honesto sobre o que pode dar sem ressentimento ou dano a si mesmo. Descobri que meu valor não é medido pelo quanto me sacrifico pelos outros, mas pela autenticidade com que vivo de acordo com meus valores. Que o amor verdadeiro, seja da família, dos amigos ou do parceiro, não vem com condições ou expectativas de autossacrifício. Mais importante ainda, descobri que o lar não é apenas uma estrutura física de madeira e pedra. É um espaço onde você se sente valorizado, respeitado e livre para ser você mesmo. Às vezes, isso significa criar distância daqueles que não podem proporcionar essa segurança, mesmo que compartilhem o mesmo sangue que você. Se a minha história ressoa com você, saiba que você não está sozinho ao enfrentar expectativas familiares injustas ou limites ultrapassados. Você tem o direito de criar uma vida que lhe traga alegria e paz, mesmo que isso signifique decepcionar outras pessoas que têm interesses próprios em relação aos seus recursos ou conquistas. Você já teve que atender a expectativas familiares que pareciam irracionais? Ou se viu sempre obrigado a ser o responsável enquanto outros eram socorridos? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. E se esta história te ajudou a se sentir menos sozinho em suas próprias lutas familiares, por favor, curta e inscreva-se para mais histórias sobre como navegar em relacionamentos complicados e encontrar seu próprio caminho. Obrigada por ouvir minha jornada da traição à construção de um verdadeiro lar, tanto a casa física pela qual lutei quanto o santuário emocional que criei dentro dela.